Boa tarde, galera. Super desafio, né? Fechar o dia nessa arena, sexta-feira, quase 4 da tarde. Arena por onde passou grandes nomes, né? Já falaram isso pra gente, subiram o sarrafo, mas tá valendo. Mas vamos lá, né, Davi? Vamos falar então de inovação na saúde. Já fomos apresentados, mas acho que é legal contar para vocês que a gente tem orgulho de trabalhar numa biofarmacêutica, né, que é a GSK. Conta aí, Davi. Para quem não conhece, a GSK é uma das maiores biofarmacêuticas do mundo. Praticamente mais de 80 países presença e impacta a vida de bilhões de pessoas. Então, eu que cheguei recentemente, já estou apaixonado pela missão e muito empolgado e feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho dessa transformação. Muito bem, mas a gente vai hoje passar por uma jornada bem rápida, onde a gente começa conscientizando sobre a medicina tradicional. Acho que é muito legal saber aonde estamos hoje, né, para poder construir o futuro. E aí, logo na sequência, a gente fala sobre esse paciente protagonista e vai falar, obviamente, com algumas inspirações sobre o que é o futuro da saúde, na nossa visão e na visão dos parceiros que a gente curou aqui. E, por último, algumas tendências e tecnologias que habilitam esse futuro, tá? Essa é a nossa jornada de hoje. E, como eu falei, né, eu acho que construir o futuro faz parte também olhar para o histórico, né? O que nos trouxe até aqui. E aí a gente pesquisou bastante, contextualizou o que está acontecendo no mundo de hoje e a gente relembrou a história de Hipócrates, né? Hipócrates foi o primeiro médico ocidental que coletou todas as boas práticas do que é saúde e da prática da saúde e transformou em uma ciência. E até hoje, né, quando um formando na medicina vai pegar o diploma, ele jura, em nome de Hipócrates, exercer a medicina de uma maneira compromissada, né, com o sucesso dos tratamentos e com foco na saúde. Isso até hoje. E Hipócrates é de 370 a.C. Muito bem. E aí, o que mais? O que mais influencia a saúde atual, contemporânea? A gente tem também o Abraham Flexner. O Flexner é um americano que há 100 anos atrás, visitou inúmeras universidades americanas e ele coletou quais eram as práticas que eram ensinadas nas universidades para então criar o currículo tradicional de ensino da medicina. E o que é mais marcante nessas disciplinas de Hipócrates, do Flexner, é que o foco da medicina ensinada nas escolas de hoje era o estudo centrado na doença. Prestem atenção nisso, que é sobre isso que a gente está aqui, é sobre isso que a gente vai falar. Então, os médicos de agora, eles estudam doenças, sinais, sintomas e como tratar a doença, e não como construir saúde, tá? Aqui tem um último depoimento que eu trouxe da Marina, uma médica, agora de 2023, e ela diz: na faculdade nos ensinam a conduzir uma consulta sempre de maneira hierárquica, ou seja, o profissional de saúde sabe tudo e o paciente não sabe nada. É sobre isso que a medicina tradicional ainda ensina na faculdade. Mas e aí, Davi, a gente está feliz com isso ou não? Claro que não. E com certeza não é só esse o caminho, né? E você falou bem, Miriam, se a jornada da saúde, só 10% dela está dentro do ambiente hospitalar e clínico, aonde estão os outros 90%? Qual é o nosso papel? O nosso papel como pacientes, o papel de vocês como pacientes. O nosso papel é tomar as rédeas da nossa saúde e por isso nasce o conceito do paciente empoderado. E para aprofundar nesse conceito, nós olhamos aqui o livro do Dr. Pedro, é um doutor muito famoso aqui do Brasil, que escreveu o livro da Medicina do Amanhã. E a jornada do Dr. Pedro, insatisfeito na faculdade com essa visão de que é hierarquia, paciente e médico, ele entendeu que esse não era o caminho. E no meio dessa reflexão dele, ele viajou para os Estados Unidos, fez uma jornada desde Harvard até grandes universidades da Califórnia, e ele percebeu que realmente o paciente tem que fazer parte
da jornada dele e ser dono desse processo. E para isso ele criou um conceito bem simples e prático chamado MAP, que basicamente faz uma analogia com o mapa. E qual é o tesouro desse mapa? É a sua saúde. Ou seja, o paciente que aplica os conceitos MAP domina a sua saúde, e quanto mais MAP, menos necessidade de remédios e menos doença. E o que é o MAP, né? Falando aqui, o movimento, alimento e pensamento. E aí vocês devem estar pensando, mas todo mundo sabe que é importante se movimentar, se exercitar, se alimentar bem. Justo, mas o MAP ele traz um conceito um pouco além. E ele fala sobre a capacidade do pensamento. Então, todo mundo para às vezes e dá aquela respirada. Aquele momento que você chega em casa à noite, estressado, com a cabeça a mil, você para, você consegue ter consciência da sua respiração. E o doutor fala muito sobre essa importância, de você parar, respirar e conseguir se colocar presente e não entrar nesse espiral que se torna o estresse. Importante também ter um sono de qualidade, pensamentos de qualidade. O pensamento negativo, ele gera estresse, o estresse gera cortisol e, consequentemente, isso adoece o corpo e a pessoa. E, por fim, mais recentes estudos de Harvard mostram a importância da qualidade dos relacionamentos. Então, seja relacionamentos familiares, profissionais, seus colegas, os relacionamentos e a qualidade desses relacionamentos vão impactar diretamente na saúde de vocês. Então, a gente traz aqui um breve apanhado de qual é o seu papel dentro dessa medicina, onde o paciente é protagonista. Agora, o que mais a gente tem de informação, Miriam? Além do comportamento. Muito bom. E aí, estamos num evento para falar de tecnologia, inovação, e até então o que o Davi falou está muito correlacionado a atitudes, né? Atitudes que agora a gente tem consciência que são importantes e que a gente é protagonista da jornada de saúde, não só da interação médico-paciente, porque isso é só 10% dessa relação, mas no mundo atual, super veloz, super conectado, aonde a gente já tem mais celular do que pessoa no mundo. Quem é mais forte, gente? O Dr. Google ou o doutor que a gente visita em 10% das interações? Bom, pesquisa atual do Datafolha entrevistou brasileiros e perguntou para eles, quando você está com algum problema de saúde, você pensa em perguntar para quem primeiro? E aí, olha a estatística aí. A grande maioria dos brasileiros pergunta para o Dr. Google, depois pergunta para o médico, e aí tem 1% aí que usa outras coisas. E aí é muito interessante, porque a gente pensa que o Google já era também, né? Hoje em dia, a galera daqui, que está aqui, focada em aprender, que está estudando agora para o mercado de trabalho do amanhã, já chutou o Google, né? Vocês nem usam isso mais, é TikTok, cara. E aí, olha só, 1 a cada 3 americanos consulta sobre saúde, tira dúvidas sobre saúde no TikTok. E os brasileiros não estão tão atrás também, né? 1 a cada 5 também pesquisa sobre saúde no TikTok. Tenho um pouco de medo disso, tá? Mas, enfim, é isso. Muito bem, então a internet, ela criou uma conversa mais horizontal, né? Ela tirou o paciente de um mero coadjuvante, tirou a gente daquele cara que está cego e nos prepara a fazer melhores perguntas, pelo menos, para os nossos médicos, né? Isso é fato, assim. E a geração de informação correlacionada à saúde, até as nossas interações da saúde, ela vem crescendo numa velocidade já exponencial, né? E aí, um estudo recente do Google trouxe esses números aqui que eu achei impressionante, né? Então, o volume de dados de saúde, ele dobrava a cada 50 anos até 1950, dobrava. E aí, em 2010, ele dobrava a cada 3 anos. E a partir de 2020, ele dobra a cada 2 meses. Não quero nem ver o índice de agora, 2023, né? Deve ser incontável. Dito isso, o que a gente tem conversado é que cada um de nós aqui se transformou num verdadeiro desafio de Big Data, cara. Olha a geração de informação, de consulta, de novos estudos, de novos tratamentos, medicamentos que estão sendo gerados a cada minuto. Então, dessa forma, como um grande desafio de Big Data, a gente foi procurar, né, Davi, uma referência de
cara, e aí? O que é o futuro dessa saúde, né? E aí a gente trouxe um vídeo inspirador aqui, do qual nós dois, pelo menos, acreditamos bastante. A gente convida vocês a viajar com a gente aqui nesse vídeo. Vamos lá. Esta é Maria e seu parceiro Rubem. Antes mesmo do seu dia começar, eles fornecem dados detalhados de sua saúde e bem-estar para sua equipe de saúde. Maria dormiu muito bem, mas Rubem, que tem um histórico de depressão e ansiedade, ficou agitado e virou a noite toda. Dados do sistema neuroendócrino mostram um pico de cortisol. Isso pode ser um sinal de que ele poderia estar num episódio depressivo significativo. Então, antes mesmo dele acordar, sua equipe de saúde reservou um tempo em sua agenda ocupada naquele dia para conversar com um terapeuta virtual sobre uma maneira de reduzir o seu estresse. Daqui a 20 anos, dados interoperáveis e plataformas abertas e seguras podem permitir que os consumidores possuam sua própria jornada de saúde, proporcionando uma visão holística e em tempo real de si mesmos e de seu ambiente, em um sistema em que a experiência de saúde personalizada e altamente adaptada às preferências e necessidades são a norma e não a exceção, onde o cuidado e os serviços podem ser acessados de forma rápida e perfeita. Os consumidores estão cada vez mais dispostos a compartilhar seus dados pessoais através da tecnologia vestível, aparelhos inteligentes em casa e até mesmo com a própria casa. Este vasto conjunto de dados forma a base de seus perfis pessoais de saúde para que mudanças ou desvios possam ser detectados e abordados imediatamente. Essas informações permitem que os consumidores assumam o controle de seu bem-estar de maneiras que eram impossíveis no passado, seja saindo proativamente de episódios depressivos para Rubem, ou como Maria recebendo seu antihistamínico de liberação prolongada para um dia de qualidade do ar ruim. Esses dados também oferecem mais oportunidades do que nunca para obter novas percepções sobre a saúde de comunidades inteiras, permitindo pesquisas e avanços científicos em uma velocidade que irá aumentar exponencialmente à medida que a tecnologia evoluir e se integrar às nossas vidas diárias. Customizar o cuidado com a saúde com base em capacidades cada vez mais avançadas para capturar, interpretar e agir em dados quase perfeitos em tempo real é uma mudança radical. Essa mudança exigirá uma reconstrução completa do sistema de saúde atual e a colaboração de vários atores, alguns antigos e muitos novos. Aqueles com raízes profundas no cuidado com a saúde devem se perguntar como podem usar os dados e tecnologia para transformar o que significa bem-estar e cuidado. Atores no ecossistema de saúde irão incluir novos entrantes, por exemplo, aqueles focados nas plataformas de dados e ferramentas que permitam esse novo modelo de saúde. E reguladores, financiadores e intermediários desempenharão um novo papel nesta nova visão. O pensamento disruptivo e o compromisso com a tecnologia emergente são mais importantes do que nunca, porque o futuro está mais próximo do que parece. Na verdade, o futuro está na palma da nossa mão. Legal. Bom, vocês viram como tudo se conecta, né? Hoje a gente está falando de os principais agentes de transformação, então falamos aqui do paciente, dos médicos, dos hospitais, das farmácias, dos órgãos de saúde, todo mundo gerando dados, alimentando bases de dados. E aí, Miriam, como essa tecnologia toda vai habilitar essa medicina do futuro? Muito bom. Então, a gente mapeou aqui as principais tecnologias habilitadoras para conversar um pouquinho com vocês. E lá no primeiro, na história pessimista que eu contei para vocês, né, eu comecei dizendo que a saúde de hoje, ela infelizmente ainda é muito episódica, né? Ela só acontece no momento que você está no consultório. Ela é reativa, então depois que eu estou doente é que eu vou fazer alguma coisa, e ela ainda é muito tamanho único, né? Os médicos, eles seguem protocolos padrão, independente de quem você é ou da sua situação atual.
Então, para a gente fazer essa conversão, né, da saúde contemporânea do agora para essa saúde do futuro, a gente se inspirou aqui nos horizontes da inovação da McKinsey. McKinsey, para quem não conhece, é uma das maiores consultorias de negócio do mundo. E ela usa esses horizontes para organizar na linha do tempo, mais ou menos quando ela estima, né, que essas coisas vão acontecer. E aí a gente, então, fez essa curadoria aqui de 3 grandes temas, né? O primeiro deles que a gente vai falar é os vestíveis e os assistentes da saúde, que já estão aqui no dia a dia, e eles estão ali nesse horizonte 1 da transformação. Na sequência, a gente fala um pouquinho de Open Health e interoperabilidade, e a gente acredita muito nisso, tá? Como indústria, e eu acho que todos os agentes da saúde precisam apostar nisso. E, por último, e não menos importante, na medicina de precisão. Então, a gente vai fazer vocês navegarem um pouquinho nessa transformação agora, né, Davi? Vamos lá. Vamos. E eu diria que essa primeira etapa, né, esse primeiro degrau que já está em andamento e que já está acontecendo, que são os vestíveis, eu, inclusive, estou usando aqui o meu relógio, que mede o batimento, oxigenação do sangue, quantos passos eu dei hoje, como eu dormi, que horas eu preciso tomar o meu medicamento, ou seja, já está tudo acontecendo agora. Se a gente conectar isso aqui numa base de dados, a gente consegue ver o comportamento da minha saúde ao longo de uma semana, de um mês, de um ano. E aí? O que mais que a gente consegue fazer? A gente pode conectar com assistentes virtuais usando inteligência artificial. Ou seja, ele consegue entender o que está acontecendo com a minha saúde em tempo real, identificar problemas na minha mensuração, seja de batimento, de oxigenação, eventualmente já me alertar, olha, você está com uma alteração no seu batimento cardíaco nos últimos 2 dias, sugiro que você procure o seu médico cardiologista. Isso já é realidade e isso está acontecendo nos Estados Unidos, né, Miriam? Cara, essa história é muito legal. Quando a gente estava pesquisando isso daqui, a gente tentou conectar isso com a medicina tradicional que nós falamos, né? E a gente se deparou com uma estatística onde 2 consultas por semana são marcadas com cardiologistas americanos devido a alertas que a população americana recebe no seu Apple Watch. Eles veem alguma anomalia, por exemplo, no batimento cardíaco, quando eu estou fazendo um exercício, ou qualquer coisa assim, e isso naturalmente desperta a necessidade real de marcar uma consulta. Então, de novo, aquela virada, né, de uma saúde reativa para uma saúde proativa, onde com dados, com informação real do que está acontecendo, a gente toma melhores decisões, né? E aí, seguindo, tá, mas você é dono desse dado? Eu acho que uma grande pergunta que a gente tem aqui é, quando você está, né, indo fazer uma consulta ou você vai conversar com alguém e te perguntam, por favor, o número do seu RG? Você sabe, né? E quando você vai visitar o seu médico e ele pergunta, qual é o resultado do teu último exame de sangue? Você sabe? Não sabe. E aí, o que você faz? Puta, deixa eu ver aqui. O meu último exame de sangue foi no hospital tal, no lugar tal. Qual é o site mesmo? Onde eu baixo? E se é que tem para baixar, né? É um detalhe. E aí, a dúvida é, sua saúde é sua mesmo? É você que domina os dados da saúde? Na realidade atual, não. Então, a gente aposta muito no que se chama Open Health, né, ou saúde aberta, e na interoperabilidade. Para quem não sabe, interoperabilidade é usar um protocolo único, usar um formato único para se registrar dados de saúde, né, e você abrir isso para ser compartilhado e levado nas interações que você vai ter ao longo da sua vida em qualquer ponto que tenha correlação com saúde. Quando eu falo qualquer ponto, eu falo uma farmácia, eu falo um laboratório, eu falo efetivamente, né, um hospital, ou qualquer outro momento onde você ache adequado abrir e consultar as suas informações, os seus índices de saúde, né? Isso é seu, é uma decisão sua. E aí, o que é legal disso, gente? Por que a gente trouxe isso como tendência, tá? O Brasil não está atrás nessa corrida. A gente tem um site muito legal, que é o RNDS, Rede Nacional de Dados da Saúde, onde o Ministério da Saúde coloca todo um desenho de arquitetura de como viabilizar
o compartilhamento dessas informações, integrando ponta a ponta, desde a farmácia, do lugar onde você compra remédio, até efetivamente onde você faz os seus exames e interage com o médico e por aí vai. Então, é muito legal saber que o Brasil tem um projeto, a velocidade não é a que a gente gostaria, está lá para 2028, né, começar a terminar tudo isso, mas já existem instituições privadas, como, por exemplo, o Sírio-Libanês, que tem um projeto lindo, que é o Projeto Alma, aonde eles já disponibilizam toda a jornada de saúde do paciente do Sírio-Libanês de uma maneira aberta, né, em protocolo HL7, que é esse protocolo padrão da saúde, e você, como paciente, pode ir lá pegar e levar para o hospital que você quiser e vice-versa. Você pode importar dados de outras interações da saúde, transformá-los em HL7 usando o serviço do Sírio-Libanês e levar isso para onde você quiser. Então, gente, é um futuro não tão distante, né, mas que, de novo, empodera a gente a ser protagonista da nossa jornada, tá? Então, outros pontos aqui de contato são as farmácias, como eu disse, né, elas se tornando cada vez mais hubs de saúde e a gente sendo dono de toda essa jornada e transformando a maneira com que tudo isso acontece, né? Para finalizar aqui, e aí chegar no horizonte 3, que ainda é um pouco mais distante, mas também nem tanto, é a medicina de precisão, né? E a medicina de precisão, ela fala sobre começar uma jornada individual, né, onde tudo começa pelo seu DNA, pelas suas mutações genéticas, pelos seus índices, pela sua performance no dia a dia, pelos seus hábitos, conforme o Davi falou lá atrás, que é o MAP, né? Você é um sedentário ou você é uma pessoa que pratica exercícios? Dependendo de tudo isso, a recomendação que vai ser dada para você, ela é completamente diferente. E isso vai até a indústria farmacêutica, que é onde a gente atua, né? Agora, a gente já tem tratamentos oncológicos, por exemplo, que olham os seus glóbulos e as suas plaquetas antes de decidir qual é a dosagem de medicamento que você tem que tomar para então conseguir, né, que a imunoterapia seja efetiva no teu tratamento. Isso é transformacional, gente. Não dá para pensar que hoje, em pleno 2023, a medicina seja tamanho único, seja ainda one size fits all, né? A informação está aí. Quem já não pensou em fazer aqueles testes genéticos? O próprio grupo DASA tem agora, né, um teste. Alguém já deve ter ouvido falar da 23andMe, que é uma parceria muito legal, onde você consegue, com uma gotinha ou com um swap, fazer todo um teste do seu DNA e uma interpretação dessas... Teve o caso da Angelina Jolie, inclusive, né? Fala um pouquinho pra gente. Cara, todo mundo sabe, né, desse caso, onde a Angelina Jolie fez esse teste genético e ela viu que ela tinha uma mutação similar à mãe, né, e à avó, que daria uma grande tendência a ela de ter câncer de mama, e proativamente ela foi lá e decidiu retirar a mama, né? Então são coisas que, poxa, se a gente tem a capacidade de conhecer e decidir, por que a gente vai deixar acontecer? Né? Isso sim é transformacional, isso sim é um desafio de Big Data, isso sim é tomar o controle, né, da tua jornada e da sua situação, assim. Então, a gente veio aqui, de fato, não para falar de jornada de uma farmacêutica, né, que só termina, efetivamente, recomendando um medicamento, mas sim desse empoderamento, dessa transformação, dessa potencialização do uso da tecnologia para transformar a nossa jornada e para gerar longevidade, de fato, focado em prevenção, 365 dias no ano e não só naquele um momento que você vai no hospital. É isso, né, Davi? É isso, gente. E para deixar uma reflexão final aqui para vocês sobre tudo isso que a gente falou e o papel que vocês vão exercer na jornada da saúde de vocês, tomando a rédea e sendo protagonistas, aquele que não tem tempo de cuidar da saúde vai precisar arrumar tempo para cuidar da doença. É isso, gente. É fato e vamos tomar as rédeas da nossa própria jornada da saúde.